Olá, bom dia. O meu entrevistado de hoje é um escritor, mas é um escritor, vamos dizer, meio diferente. Ele escolheu um tema para falar em todos os seus livros, a paz, em vários segmentos, social, ambiental, interior, contanto que seja na vibe da paz. Já está no seu terceiro livro e tem muito mais coisas por aí. E por isso ele veio tomar café comigo para a gente conversar um pouquinho mais a respeito desse trabalho que ele está desenvolvendo. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Elza. Professor Clóvis Nunes, o senhor já está no seu terceiro livro, como eu falei, né? Porque o senhor escolheu esse tema, a paz, seja lá social, ambiental, interior, de que forma for. Por que essa escolha? Na verdade, quis o destino que eu fosse viajar muito cedo. Oba! E aí eu comecei a fazer conferências sobre temas relacionados à natureza essencial do homem, na área da paranormalidade, da consciência. E fui conhecendo grandes líderes espirituais e personalidades que lidam com a natureza, com a vida, com as questões sociais. Me tornei amigo de algumas personalidades famosas, como Dalai Lama, Chico Xavier. Ai, que maravilha! O pessoal ligado ao movimento Hare Krishna. Conheci Satya Sai Baba na Índia. E essas personalidades são todos eles pacifistas. E a minha cidade, em 1992, passou por uma onda de violência muito grande. Foi um período que teve muitos homicídios. Qual a sua cidade? Feira de Santana, na Bahia. Na Bahia, isso. E um jovem de 21 anos foi assassinado num galpão do forró, na época. E tinha um grande movimento para prender o assassino, que era um militar que tinha cometido muitos homicídios. E houve um evento para falar sobre o que fazer, porque a cidade estava num nível elevado de mortes e amedrontamento. E me chamaram para fazer uma palestra junto com o secretário de Segurança Pública, com autoridades, estava o prefeito, estavam gente da universidade, porque era um estudante de engenharia, o auditório tinha umas 2.000 pessoas, os estudantes protestando, muita gente, a plateia lotada. E todo mundo fez um discurso daquela área da vingança, da justiça, de ter que prender, ter que trabalhar contra no combate. Entendi. Eu estava com a viagem marcada para a Índia e aí fiquei com aquele imaginário de Mahatma Gandhi, da não violência ativa, e fiz um discurso sobre a construção da paz, ao invés da gente ficar falando do combate à violência. E eu argumentava que o combate ele é tardio, ele chega depois que a violência se instala. O combate está no mundo do efeito. Quando ele chega, a violência já aconteceu, já produziu seu estrago, que a gente precisava de ações que alcançasse a violência no mundo da causa, não do efeito. Que a gente pudesse neutralizar as nascentes de violência. Legal. E fui falando da não violência ativa, das ações em favor, porque todo o discurso ali era contra. Mas o que nós iríamos fazer para construir a paz e reduzir a violência? E aí as pessoas pensaram que eu tinha um projeto, que eu tinha alguma coisa. E me correram junto de mim. Quando eu terminei a palestra, tinha umas 50 pessoas. E eu aí fiz acontecer. Marquei um evento segunda-feira, no auditório da clínica de uns médicos amigos. E eu estava construindo essa clínica e lá nós fizemos o primeiro encontro para desenvolver o movimento pela paz. Quer dizer, na verdade, ainda não tinha nada de concreto. Era a ideia da construção de uma política de paz. Isso, nasceu de uma conferência, de uma palestra pública. Mas aí calhou que eu fui para a Índia, no mês isso foi em novembro, dezembro. Eu fui para a Índia em janeiro e lá eu vi o movimento nas ruas da Índia, porque quando nós chegamos lá, a Índia estava em protesto, porque estavam muçulmanos e hinduístas em guerra. Os hindus tinham feito uma ação de retalhamento porque alguns islamistas fechavam as portas do comércio, jogavam querosene e álcool por baixo da porta, tocava fogo, botavam um cadeado por fora. Meu Deus. E os islamistas, para se vingarem, fizeram uma fogueira na praça e pegava crianças ou algum indiano que passasse do hinduísmo e jogava na fogueira para queimar. Então, eu vou até tomar café depois dessa. E aí aquela confusão, a gente desceu no aeroporto de Bombaim
E a polícia escoltava a gente até o hotel, porque as ruas estavam em perigo, estava uma guerra civil. É só para lhe interromper, as ruas da Índia já não são muito tranquilas, são caóticas, né? São Com caóticas, trânsito porque você caótico. tem... É um país de hoje, na época tinha 1 bilhão e 300 milhões, hoje tem 1 bilhão e 500. Pois é. A Índia passou a China. Passou a China, é verdade. O incrível é que você tem que pegar 1/3 do território brasileiro, porque a Índia é 1/3, divida o Brasil em 3 pedaços e bote 1 bilhão e 500 milhões de habitantes dentro. Meu Deus, vai dar uma confusão. É Agora imagine chegar no meio de um conflito. No meio do conflito. Aí quando eu cheguei no hotel, tinha um garçom, 6 horas da tarde, e eu estava com a ideia do Movimento da Paz que eu tinha deixado na Bahia, reunião marcada, a gente se reunindo. E ele vestiu um punjab, que é uma roupa comprida, como se fosse uma túnica, e tinha um rosto de Gandhi no peito esquerdo, e embaixo estava escrita a palavra Ahimsa, que eu perguntei a ele, o que significa isso? Ele falou, não violência, porque Ahimsa quer dizer morte, dor, guerra, sofrimento, medo, e o A, que o prefixo é não. Isso precede, né? E precede é não, a nossa língua. Tem não, mais de 300 verbos do sânscrito. E aí ficou fácil de eu compreender com ele. Ele disse, ahimsa quer dizer não violência. Não violência. E eles foram para Mahatma Gandhi Road. Eu disse, o que eu faço para ir para esse movimento? Eles têm que comprar uma roupa. Aí eu comprei por 35 rupias e fui. Ele, engraçado, ele lá segurou a mão, né? Os homens andam de mão dada, ele me deu a mão para eu não me perder, porque eu não sabia onde eu estava direito. Isso, imagino. Mas foi um movimento lindo, eles pararam, deram um blackout na rua, daqui a pouco chegou 500 pessoas, tudo com aquela roupa, e cantando ahimsa, ahimsa, peace, peace, não violência, não violência, paz, paz, cartazes na mão, em nome de Gandhi, queremos paz. A Índia não é só dos muçulmanos, é também dos hindus, a Índia não é só dos hindus, é também dos muçulmanos, somos irmãos, vamos apagar a fogueira, vamos tirar o fogo da guerra. E eles carregavam uma garrafa PET cortada, apagaram a luz, fizeram um acordo com a companhia de eletricidade, porque o movimento era infiltrado, o movimento organizado. Desligaram a luz da Mahatma Gandhi Road, que o protesto foi feito lá, colocaram uma vela dentro da garrafa PET cortada, para o vento não apagar, e uma quantidade, aqueles 500 estudantes e o povo junto segurando aquela vela e cantando uma isso. Uma imagem linda, eu imagino. Linda, e aquele coro. Ahimsa, ahimsa, peace, peace. Aí ali me inspirou. Pois, eu imagino sua cabeça vendo aquele movimento, seus olhos vendo aquele movimento, e sua cabeça trabalhando no sentido de fazer um movimento desse por aqui. Exato. Uma construção aí de nasceu a desse. ideia, eles disseram que o movimento não era contra, não era um protesto, era um movimento em favor da paz. Eu fui vendo e aí nasceu o nosso slogan, Paz pela Paz. E ao invés de ser uma passeata contra, nós estávamos fazendo a favor. Então, ao invés de ser um protesto, era um movimento de construção, um movimento de alegria, de edificação na avenida, sem ser passeata de protesto. Não era uma passeata de protesto, era uma passeata de adesão, na verdade. De adesão, né? era Quem quisesse podia comprar sua túnica e entrar na. E eles carregavam água, um baldinho de água, uma garrafa PET cheia de água, além da vela, e foram apagando as fogueiras na praça, que era uma ação maravilhosa. E aí, como o senhor transportou essa ideia, essa cultura de não violência e não de protesto pela paz, seria a cultura da não violência, para cá, para o Brasil? O senhor acha que dá para fazer uma coisa parecida, sei lá, como é que o senhor faz esse transporte? Às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa pela paz, mas não sabem o que nem como. Isso. Aí qual foi o propósito? Criações em favor da paz. Aí nós instituímos uma caminhada pela paz, transformamos um dia comum, que é um domingo qualquer, nós transformamos no Dia Municipal da Paz da cidade, que é o último domingo de março, e fizemos a primeira caminhada pela paz. Com carro de som, com músicas. Isso lá em Feira de Santana. Lá em Feira de Santana, com a temática que fosse da paz. A primeira caminhada deu 1.000 pessoas, não teve presença da imprensa. A segunda deu 3.000. Aí um professor de música da universidade me disse, professor Clóvis, o ano que vem o senhor tem que mudar o carro de som, tem que ser um trio elétrico. Porque a gente acabou o evento e as pessoas não saíam da rua. Ficavam se abraçando, aquele clima ali de alegria. Que cria esse clima, né, clima de harmonia. Totalmente diferente dos protestos. Aí ficou aquela coisa no final de tarde. E no ano seguinte a gente botou 9.000 pessoas na rua. Meu Deus, cresceu aí, assim. Cresceu. No quarto ano nós estávamos com 40.000. Aí a mídia nos alcançou, TV, jornal, as redes sociais chegaram.
Nós chegamos em 1999, nós colocamos 100 mil pessoas na rua. Aí vieram os artistas, veio Gilberto Gil, Nando Cordel, Dominguinho, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Flávio José, grandes artistas foram para essas caminhadas. Nós fizemos 25 anos de caminhada. Ok, nós vamos fazer só... Aí depois disso nós entramos com pais nas escolas. Vamos que é uma já ação falar das interessantíssima. ramificações agora desse projeto. É só um instante, a gente vai fazer só aquele intervalinho oficial de tomar água, tomar café e voltar para conversar. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui com o professor e escritor Clóvis Nunes por essa construção de uma política de paz, não violência, não com os resultados, mas já que buscando mesmo as causas, procurando uma construção da paz, né, professor? Sim, aí vou pegar aquele finalzinho de lá. Onde a gente parou já estava com 40 mil pessoas. A partir daí ela se expandiu de Feira de Santana para outros municípios, para outros Nós já estados? aproximamos cerca de 1,5 milhão de pessoas dessas caminhadas. Que nós fizemos em João Pessoa, Recife, 15 anos de caminhada, fizemos em Teresina, fizemos na cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais, fizemos em Alagoinha, na Bahia, fizemos em outras cidades do interior, viajamos, fizemos no Rio Grande do Norte, e várias capitais, sempre com uma boa repercussão midiática. Então, mas nós escrevemos um projeto com 21 ações pela paz. Aí A o caminhada projeto é uma das- nasceu, o então. projeto né? nasceu Nasceu, o né? projeto. Paz pela paz e não violência. Só lhe interrompendo um pouquinho. A escolha dessas cidades, onde é feita essa passeata, essa caminhada, ela reflete o índice de violência dali ou não necessariamente? Ela acontece naquela cidade porque aquela cidade foi escolhida? O crescimento foi espontâneo, as pessoas iam sabendo e iam nos convidando. Muitos tá. iam ver em Feira de Santana, chamava também um dos motivadores, era o índice de violência alto. Sim, isso que eu queria saber. Aí, Essas cidades onde acontece, ela tem sempre um alto índice Sempre de violência? tinha um índice de violência, porque aqui no Nordeste, você tem uma ideia, a ONU e a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que para uma cidade violenta, o índice de homicídio tem que ser 6 por 100 mil habitantes. Quando passa de 10, ele é epidemiológico. Tem cidade do Brasil que mata 40 por 100 mil. Então, a gente já passou da epidemiologia faz Já tempo, passou né? faz tempo. Tem cidades que matam até 55. Quando chega a 50, a ONU estabelece que são 2 fatores básicos. Quando você chega a 50 homicídios por 100 mil. Falência absoluta do Estado e impotência total das forças de segurança. Aí a sociedade civil começa a temer e quer fazer alguma coisa. Porque a segurança pública não tem que ser vista só como a responsabilidade da polícia, do Estado, é também da sociedade civil. Sim, claro. E a sociedade civil precisa se organizar, porque a única paz possível é a paz construída. A paz, para você ter uma ideia, como nós não sabemos quase nada sobre ela, nós não sabemos que paz é verbo. Nós aprendemos paz como substantivo na escola. Paz é verbo? É o verbo transitivo. Pazear, está no dicionário Aurélio, todo dicionário da língua portuguesa. Eu pasei, tu paseias, ele paseia, nós paseamos, vós paseais, eles Ixi, eu nem sabia paseiam. conjugar esse verbo. Daí esse aqui, o paseante? O paseante. É? Exatamente. No que nós estamos fazendo aqui no seu programa hoje, estamos paseando, estamos falando Paseando. sobre a paz. certo. Pasear significa construir a paz ou estabelecer a paz ou harmonia. Gostei disso. E o que é interessante, se paz é verbo, na língua portuguesa, invariavelmente, todo verbo pressupõe uma ação. Então a paz é um tributo ativo. A paz não é a passividade, porque a passividade é cúmplice da miséria e da opressão. O passivo senta e espera, assiste, omisso e indiferente. O pacifista levanta e age, ele é um ativista. Mas, professor, nesses tempos agora, assim, onde está todo mundo culpa o estresse por tudo, todo mundo está estressado, todo mundo está apressado, todo mundo está com um problema para resolver, aí ele explode em qualquer momento, seja numa briga de trânsito, seja numa discussão dentro de casa, seja na escola por uma brincadeira que hoje é um bullying, ela explode de formas assim quase espontâneas. Mesmo nessas situações onde a coisa parece quase incontrolável, é possível iniciar essa política da paz? Mas aí é que é possível, que a paz tem que estar junto do seu oposto, para ela se fortalecer e ser constituída. O estresse é a ausência de paz interior. Isso. Então, a paz interior é a paz mais importante. É até mais importante que a paz ambiental e a paz social, porque é a paz interior
que constrói a paz social e a paz ambiental. O Dalai Lama diz muito claramente uma frase poderosa: sem paz de espírito é impossível haver paz no mundo. Claro. Porque a paz interior é a paz do homem consigo mesmo, a paz social é a paz do homem consigo mesmo em relação ao outro, aos outros, e a paz ambiental é a relação da paz do homem consigo mesmo, com a natureza e todas as formas de vida. Então, ao invés do estresse, nós temos que cultuar o destresse. Porque o conhecimento da cultura de paz não vai eliminar o conflito, mas lhe dá motivação pacífica para resolvê-lo. Quando você não tem a motivação pacífica, você tem a motivação violenta. Pois então a gente está com essa motivação violenta em quase tudo. Porque se a gente for levar em conta os fatores climáticos, vamos pegar aí, é uma agressão incrível ao meio ambiente. Isso reflete o quê? Reflete a nossa capacidade de destruição. Somos predadores da Terra. Somos predadores quase naturais, Mas né? repare bem, a população da Terra hoje é 8 bilhões de seres. O grande impacto que afetou o planeta, antes da Revolução Industrial, eram as reações naturais. Era o terremoto, os vulcões, os maremotos, as tempestades, eram os movimentos naturais do planeta. Depois da Revolução Industrial, nós chegamos a 1 bilhão de habitantes pisando no chão do planeta em 1850. Em 60, nós éramos 2,5 bilhões e meio. Em 2025, nós somos 8 bilhões. A humanidade demais, né? De 200 mil anos, que levou 200 mil anos para juntar 1 bilhão de pessoas, levou 170 anos, 180 no máximo, aí, para botar 8 bilhões. Então, isso é um impacto muito grande, porque você tem que dar comida, água, vestimenta, calçado para essas pessoas todas, escola, habitação. E nós tiramos da biosfera, tiramos da atmosfera, tiramos do solo e do subsolo e das águas, dos aquíferos, tudo para sobrevivermos. Mas nós nos comportamos com o planeta como um mau agricultor, que tira a laranja batendo no pé da laranjeira, ao invés da gente cuidar para ela dar mais frutos. Gostei disso. Então nós somos predadores. Acaba derrubando o pé. Não, acaba derrubando a laranjeira para tirar uma laranja, né? Olha que coisa nem a laranja, nem a laranjeira. Os geólogos têm uma imagem que é interessante. Ele diz que o tempo da humanidade na Terra, eles fizeram uma analogia. É uma distância que vai da ponta do nariz à ponta do nosso dedo. Isso, no meu caso, é curtinho. Até a humanidade chegar, é a cutícula. A Terra foi esfriando para motivar a chegada do homem. O homem só caminhou na idade da Terra 3 milímetros. Porque a idade do planeta é 4,53 bilhões de anos. Os nossos 3 milímetros são os 200 mil anos de humanidade. Então, quando nós nos civilizamos, tem pouco tempo. E aí nós começamos a agir de maneira impactante no planeta. Ao invés de cuidarmos da Terra como a nossa mãe, porque os 21 elementos que você tem no seu corpo, e eu e todos os homens, seres humanos, mulheres, está nos 91 elementos químicos da Terra. Nosso corpo é fruto da Terra. Houve uma época que não tinha corpos humanos aqui. A Terra gestou nossos corpos, é a grande mãe, o grande útero da humanidade. Mas nós não respeitamos a Terra como a mãe. E a ciência demorou para reconhecer que a Terra é um organismo vivo, ela sente, ela pulsa, ela sofre, ela reage. Agora nós estamos na época da reação, né? Ela na época da reação, por exemplo, né? A Terra está com febre. Nosso impacto, nós jogamos no ar, por exemplo, 60 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Isso provoca o efeito estufa, abriu camada de ozônio. A Terra aumentou 1 grau. Se a febre aumentar mais 1, é considerado febre mórbida. Leva 100 mil anos para esfriar. Nós temos grandes problemas. Por exemplo, a água. O problema da água é muito grave. Se você tiver uma terceira guerra mundial hoje, não é por questões econômicas, será por falta de água. Por quê? O planeta tem 90% de água, mas é salgada. E nós não temos recursos financeiros para dessalinizar a água barata. O manancial, para a gente alimentar e dar água a 8 bilhões de pessoas, só tem 2% de água potável no planeta. O Brasil tem o maior manancial da Terra. 68% das nações do mundo compram água de fora, água é racionada. Então, nem todo país tem o que nós temos, a riqueza da água doce. Então, o consumo per capita por pessoa hoje, no Brasil, é 150 litros por dia. Uma pessoa de 20 anos já consumiu metade de uma piscina olímpica de água. Meu Deus do céu. Imagina a humanidade inteira. A humanidade inteira.
Então você tem que ter Olha, eu cuidado com a água. conversei tanto, professor, que eu nem apresentei seus livros, mas eu vou apresentar rapidinho, porque minha produtora está lhe dizendo que o tempo já acabou. Mas olha, isso que o senhor está falando aqui, Terra, Mãe das Águas, bem, e aqui o Paseante, que é o Viajante da Paz. Esse é Ave Terra, Mãe de Todos Nós. Ave Terra. Ave Terra, gostei desse nome. Ave Terra, Mãe de Todos Nós. Professor, eu acho que a gente precisa conversar mais, sabe? Acho que a gente só começou esse assunto. A gente precisa... É um assunto imenso. É um assunto... E agora com a COP, para falar do clima é muito importante, falar sobre o planeta, nós temos que cair hoje na consciência de termos um comportamento ecológico, um consumo ecológico. Eu ficaria aqui a correto. manhã inteira lhe ouvindo, sinceramente, ficaria a manhã inteira lhe ouvindo, mesmo sabendo que a gente está no meio de uma catástrofe, que não estamos fazendo nada para reverter, mesmo sabendo de tudo isso, eu ficaria aqui ouvindo o senhor falar a manhã inteira sobre isso. É um assunto maravilhoso. Vamos combinar, vamos nos encontrar novamente para conversar aqui nessa mesa de café, tá certo? Vai ser um prazer fazer outro café. Fazer outro café. Outro encontro no café. E eu né? aprender mais sobre a paz. Por exemplo, eu já aprendi que a paz é um verbo transitivo direto, né? É. Um verbo transitivo direto. Então, eu vou tentar ficar conjugando. E uma coisa interessante, o contrário de paz não é guerra. O contrário de guerra é harmonia. O contrário de paz é inércia. Toda vez que não fazemos nada para mudar o mundo, estamos contra a paz, que estamos na inércia. A humanidade quase toda está na inércia. Está na indiferença, e na omissão. Na indiferença, exatamente. Mas, professora, por hoje, muito, muito obrigado por compartilhar todas essas informações com a gente, todos esses ensinamentos. Continue nessa guerra pela paz, já que a guerra não é mas é um bom combate, não é guerra, mas é um bom combate. Com certeza. Mas muito obrigado por hoje, muito obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje dessa forma tão pacífica. Nós que agradecemos. Muito bom dia. Bom dia para você também. Aprendeu alguma coisa mais sobre a cultura da paz? Sobre a arte de fazer a paz? Vamos continuar fazendo enquanto outra conversa não acontece. A gente vai trilhando devagarinho esse caminho para a construção da paz. E uma das primeiras ferramentas, eu diria, é o combate ao estresse. Essa palavra que está tão na moda que às vezes até parece bonita, eu estou estressado. Fica estressado não, fica na paz. Tchau e até a próxima.